Acho que é uma primeira abordagem que se podia ter para deixar como base para a discussão foi foi o momento da criação da Anvisa. Por quê? Havia uma reivindicação histórica de vários encontros desde a década de 70 de que essa área, que é a de inspeção sanitária, ela tivesse algumas características próprias. Primeiro, autonomia administrativa, ou seja, ela não podia sofrer as influências políticas e eleitoreiras e essas coisas todas. Segundo, autonomia financeira. A Anvisa tinha que ter um orçamento que garantisse que ela poderia desenvolver as atividades técnicas e administrativas pertinentes. E, em terceiro lugar, a questão dos recursos humanos. Quer dizer, se reivindicava que a vigilância sanitária tinha que ter recursos humanos específicos, treinados, especializados nesse tipo de atividade. Quando se criou a agência, essas três reivindicações praticamente foram atendidas, não imediatamente, mas ao longo do tempo. Foi dada autonomia administrativa, a agência é uma autarquia com liberdade, né, de atuação, inclusive com uma novidade, através de uma diretoria que tinha estabilidade, quer dizer, o diretor tinha tanta estabilidade que ela era maior do que a do presidente da República, porque o diretor não precisa ser demitido, não pode ser demitido em hipótese nenhuma, exceto, claro, improbidade administrativa, esse negócio. E essa estabilidade do diretor se propagava para dentro da atividade. Por exemplo, um inspetor, enquanto inspecionando um estabelecimento, uma indústria, uma coisa qualquer, ele estava subordinado a um diretor estável, que não podia ser demitido, ele podia tomar as decisões deles com esse respaldo. Então, ele também se beneficiava disso. Então, a financeira foi dada pela alteração dos critérios de cobrança, né, que é um assunto ainda que pode ser discutido, né, e o recurso humanos foi através do concurso, né, a estruturação da carreira, o concurso, que, diga-se de passagem, os salários pagos hoje pela Anvisa para os especialistas é um bom salário. Tá? Não está longe nem um pouco do mercado. Para vocês terem uma ideia, um farmacêutico, hoje na Anvisa, o inicial dele está em 9 mil e poucos reais. Esse mesmo farmacêutico, se for procurar emprego no setor privado, em farmácias, em estabelecimentos, ele não vai conseguir ganhar mais de R$ 2.500 por mês. Então, os salários da Anvisa não se pode reclamar com relação a isso. Então, naquele momento, 99, que isso surgiu como, pô, aí, agora nós estamos com tudo na mão. Como eu estava falando, só que era o seguinte, você põe um chassi novo, uma carcaça nova, com motor velho. Quer dizer, a legislação era toda de 76, era da época da ditadura. Então era uma legislação centralizadora, quer dizer, era tudo o governo federal que fazia, que não levava em consideração nem Estado, nem município, nem coisa nenhuma, entendeu? Era totalmente centralizada. A lei da agência absorveu isso e não levou em consideração, por exemplo, a lei do SUS, que trata da descentralização e diz claramente, compete ao nível municipal executar as ações de vigilância sanitária. Isso já indicou, é só eles que executam. Então, todo o planejamento tinha que ser dirigido para isso. Eu acho que esse foi o grande problema desde a criação da agência, quer dizer, desses 14 anos praticamente, que apesar de terem emendado algumas dessas leis, não se conseguiu, entendeu, atualizar essa lei em função daqueles preceitos que estão descritos no Sistema Único de Saúde. Tá? E aí, claro, esse modelo centralizador agora está aparecendo. Quer dizer, os estados e os municípios forçando para terem mais autonomia, criando mecanismos para poderem se tornar mais autônomos, mas tendo ainda a Anvisa como uma espécie de bedel, né, que determina, você faz isso, você não pode fazer isso, vai bloqueando às vezes a ação. Quer dizer, não que não se deva ter alguma coisa federal e tal, mas isso tem que ser repactuado, rediscutido, entendeu? E refeito. Eu acho que está numa boa hora de se fazer uma grande revisão legislativa nessa área. Sei lá, um código de vigilância sanitária, pegar todas essas leis e juntar tudo numa coisa só.
Não, isso ontem foi abordado, né? O lobby existe em toda parte. Conflito de interesse existe em toda parte. Eu citei até o caso da agência francesa, da Agence Française de Santé, que é a AFSAPS, que há 2 anos atrás, foi 2011, não, 2012, ela foi extinta e criaram uma outra agência no lugar dela. Por que ela foi extinta? Porque se descobriu que um dos consultores da AFSAPS, lá, que dava parecer sobre remédios, estava na folha de pagamento de uma empresa, a Servier, já tinha recebido mais de 1 milhão de euros para manter no mercado, dar pareceres favoráveis a um medicamento. Por quê que aconteceu isso? Porque a empresa sabia que o medicamento tinha problemas, avisou, embora tardiamente, mas avisou a agência francesa e a agência francesa não tomou providência. Quando a coisa veio a público, junto com o outro, a situação daqueles implantes mamários, né, que eram franceses e que traziam problemas, que também foi o mesmo caso, isso gerou tal polêmica lá na França, e foi bater na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Representantes lá, que eles extinguiram a agência. Então eles mudaram isso e mudaram também que as taxas que eram pagas, como existe aqui no Brasil, para obter registro e tudo, deixaram de existir. As empresas não pagam mais nada. Aí se diz assim, ué, mas como é que financia? Aí os deputados deram a resposta, não, isso é uma atividade tão importante que quem paga é o povo francês. O povo francês é que paga com seus impostos a atividade de vigilância sanitária. Portanto, não tem que ter nenhum outro interesse no meio. Tá? São os funcionários públicos, pagos pelo povo, que tem que fazer isso. Não sei se vai dar certo, mas os franceses sempre nos inspiraram muito, né? Então, e tem umas outras medidas administrativas lá que eles fizeram. No resto, eles são muito parecidos conosco. Então, o lobby existe em toda parte. Aqui existe, mas o fato de ter o lobista, ele está no papel dele, quer dizer, ele é pago pela empresa para ir lá e tentar resolver o problema. Não é o problema, não é o lobista, o problema é o sujeito suscetível ao lobista, entendeu? Você está lá, né? Vem um lobista, senta do teu lado, leva uma conversa, promete um monte de coisa. A questão toda é se você vai aceitar aquilo ou não, né? E aí, claro, o Estado tem que ter mecanismo para detectar isso, entendeu? Não adianta você criar, por exemplo, não, você não pode falar. Aliás, o americano tem isso também, quer dizer, qualquer funcionário do FDA que quiser conversar com a empresa, ele pode, mas ele tem que preencher um formulário e avisar para o chefe dele que na data tal, no dia tal, ele está no restaurante tal, com fulano de tal, tratando de tal assunto. Bom, é um método, né? Não funcionaria aqui no Brasil, provavelmente. Então, cada país vai tentar criar um jeito de constranger o funcionário a ter contatos com o chamado setor regulado. Mas só que isso é vamos dizer assim, isso chega a ser meio ridículo, porque eu posso sair dali, ir para um lugar qualquer e me encontrar com o sujeito e entendeu? Ninguém vai saber coisa nenhuma, mandar um intermediário. Então não, nada impede, o que impede é você dizer que não vai ser suscetível a esse lobby. E aí o que funciona melhor é a vinculação doutrinária, ideológica desse indivíduo com o que ele está fazendo ou com alguma organização política que tenha patrocinado ele estar lá. Pois eu não sou contrário a que os políticos indiquem pessoas para ocupar cargos. A política é isso. Então, o partido está lá, está no governo, tem um programa, diz, não, eu gostaria que o fulano, que é do nosso partido, está bom. Né? Mas isso não significa que esse indivíduo agora tenha carta branca para fazer o que ele quiser. Ele tem essa vinculação ideológica e a vinculação ideológica passa por você observar o que esse partido diz que esse cara tem que se comportar. Tá? Então, estamos no caminho aí, eu não sei, vai acontecer alguma coisa. Né? Já começou, o cara da ANS foi posto para fora, já é uma boa. Não, pois é, na realidade, ontem nós não abordamos assim esse conceito de lobby, né? Nós não tivemos tempo, porque a atividade que eu e o Luiz Felipe participamos era uma atividade que tinha muita interlocução com o público. Mas eu diria assim, o Brasil não tem regulamentação de lobbies, nós não temos lobbies. O que nós temos, portanto, nós não temos lobbies. Não é? O lobby não é regulamentado no Brasil, diferente do que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, no qual o lobby é uma atividade profissional como outra qualquer. Para nós, o lobby tem sempre uma conotação negativa.
não é, muito negativa, como se fosse o lobby, corrupção, eles se tornam sinônimos. E eu diria assim, não são, né? Não necessariamente são conjunto de interesses, então, do mercado, um conjunto de interesses de forças políticas, um conjunto de interesses de entidades da sociedade civil que se articulam para tentar fazer com que a agenda pública ela seja filtrada, considerando esse conjunto de interesses, etc. Agora, o problema é quando esse conjunto de interesses tem um teor fortemente contrário às políticas universais de saúde. Então, eu penso que nesse momento do que se trata, que a gente tentou abordar ontem, então, foi um pouco assim, que teor tem essa agenda pública hoje. E eu, junto com o Luiz Felipe, com a Silva Vinhola do IDEC, nós detectamos assim, que é um forte teor de mercantilização da saúde, um baixo teor do valor de solidariedade, de universalidade. Então, nós temos uma agenda pública hoje, que é uma agenda pública pautada por esses interesses mercadológicos, né? Em particular no que se refere aos planos de seguro de saúde. Então, nós citamos como exemplo a MP 619. A MP 619 é um trem fantasma, porque na primeira curva você encontra a mudança da base de incidência do imposto da COFINS, da contribuição da COFINS e do PIS/PASEP. Quer dizer, as empresas de plano de saúde que já pagavam uma alíquota reduzida pagarão nada. Então, é até estranho que exista uma empresa privada do setor privado que ela seja completamente isenta do pagamento de impostos, não é? Assim, então, que país é esse? É a pergunta. Aí o trem fantasma continua. Na outra curva do trem fantasma, a gente encontra essa perspectiva de abertura de créditos do BNDES para as empresas que sequer pagam ressarcimento ao SUS. Quer dizer, não é um empréstimo que vai ser pago, é um empréstimo que não será pago. Evidentemente não será pago. E na outra curva do trem fantasma, a gente encontra agora também uma mudança em relação à regulamentação do setor agrícola. Quer dizer, a Anvisa perde a prerrogativa de ser o órgão que regulamenta, passa uma parte das atribuições da Anvisa nessa MP passam para o Ministério da Agricultura. É um pesadelo, total trem fantasma. Por quê? É uma medida provisória que não tem nada a ver com saúde. Ela tem itens acoplados nessa medida provisória que modificam a fisionomia do setor saúde por medida provisória. Então, veja que assim, isso aqui talvez eu acho que nós estamos vivendo hoje, que é um fato novo. Não é o Congresso Nacional que está propondo uma mudança na legislação. Não é? É um conjunto de casuísmos, de interesses e de pequenos e grandes interesses que chegam no Palácio do Planalto e que se transformam imediatamente em legislação. E uma legislação com grandes repercussões, porque aparentemente elas são presentes. Então, é um presentinho para uma empresa, é um créditozinho, assim, nós estamos no ano pré-eleitoral, outro é um presentinho para outra empresa, quer dizer, mas nesse conjuntinho de presentinhos acaba sendo uma grande destruição desse processo de construção do SUS. Então, penso que assim, é importante que a gente possa conversar sobre isso, o que é lobby, o que é interesse, como é que essa agenda se constitui, exatamente para que a gente possa ter uma atuação mais adequada, que a gente possa ter uma atuação com mais incidência na própria mudança dessa agenda pública, não é? Então, o que nós conversamos ontem, finalmente, é que em 2014 nós teremos eleição, e que nesse momento é super importante que esse movimento de interesses, de agentes, etc., possa ser um movimento favorável ao SUS e não desfavorável ao SUS como ele tem se apresentado. Eu queria comentar que foi uma grande vitória, o Elano Gate, finalmente nós conseguimos que o Elano não fosse nomeado para a ANS. Eu acho que fica isso é uma marca importante, que não é possível que uma pessoa que venha do setor regulado seja diretor da ANS, quer dizer, é um exagero, né? Um exagero de conflito de interesses nesse caso. Então, acho que a sociedade respondeu de maneira assim. Foi a própria Comissão de Ética da Presidência da República que concordou com os nossos argumentos. Então, essa é uma marca importante. Entretanto, essa vitória ela é muito pequena, porque ela vem imediatamente acompanhada dessas outras grandes derrotas, não é? Alguma coisa que se transforma, alguma coisa que... Então, não precisa.
o que demonstra que esses setores que têm uma agressividade grande em relação à agenda pública, né, para que nela sejam incluídos seus próprios interesses particulares, não necessariamente precisam de ter agentes dentro do governo. Eles dispensam isso, porque, na realidade, eles têm uma interlocução direta com o Palácio do Planalto. A intermediação aí ela é desnecessária, o que é extremamente ruim, porque faz com que a nossa sociedade, os canais democráticos da nossa sociedade sejam completamente desrespeitados. E aí? O que é isso? Né? Uma extrema centralização, próxima do que nós ontem falávamos, um certo teor aí, não só de privatização, mas também de fascismo. Não é quando o Congresso Nacional ele deixa de ser necessário, quando os representantes eleitos diretamente pelo voto não são ouvidos, quando as sociedades especializadas, como a Abrasco, como outras entidades da área da saúde, especialmente o próprio Conselho Nacional de Saúde, deixam de ser ouvido. Não, pois é, isso que também nós comentávamos ontem, né? Que na realidade uma expressão importante dos lobbies ou do que nós chamaríamos assim das expressões desses interesses na agenda pública tem sido esse processo de comunicação. E ontem nós demarcamos assim nós três acabamos comentando sobre isso, como que a grande mídia, ou essa mídia que atravessa então corações e mentes da população brasileira, ela também está densamente povoada por valores, etc., que são a favor do privado, não é? Da eficiência do setor privado e não do público. Como pensar sobre isso? De um lado, eu acho pensar na proibição, então, conter a propaganda enganosa, porque tem conflitos de interesses, não é? Porque o conflito de interesse queria só ressaltar essa definição que o Luiz Felipe fez, que eu considero muito importante. Conflito de interesse não é só o fato de eu ter trabalhado ou não para determinada empresa, mas é como eu penso, não é? Na realidade, o grande conflito de interesse é se alguém não concorda com o SUS, esse alguém não deveria assumir cargos de direção no SUS. Na realidade, a gente tem hoje muitas pessoas que não concordam com o SUS e que estão à frente de importantíssimos cargos de direção. Como assim, não é? Então, esse é o principal conflito de interesse. Bem, mas voltando então, e a Silvia do IDEC, que nesse momento não pode estar presente aqui conosco, mas ela enfatizou muito um aspecto que tem a ver com vocês, com a TV Abrasco, com a comunicação da Abrasco, que é a importância da comunicação, não é? De nós conseguirmos traduzir, nós temos uma interculturalidade capaz de fazer com que esse pensamento sobre a importância da saúde como valor de solidariedade, não como mercadoria, ela possa ser claramente difundida. Mas é claro que nós temos essas dificuldades, mas foi muito importante também, porque como se fosse assim, um remédio contra o lobby, né? Contra as possibilidades de nós nos enganarmos, a gente teria essa alternativa de melhorar e muito, de aprimorar e muito nossa capacidade de comunicação.